E se fosse possível reprogramar o nosso próprio cérebro para criar uma realidade totalmente nova? Pois é, essa é a promessa poderosa por trás da obra revolucionária do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da transformação pessoal e descobrir como é possível, literalmente, mudar a mente para mudar a vida. Olha, a promessa aqui é radical mesmo, e a gente não está falando de fazer pequenos ajustes, não. A ideia é uma reconstrução completa. É a gente poder se libertar das correntes do passado, desmontando os padrões que nos definem para construir algo totalmente novo. Parece ousado, né? Mas o mais incrível é que tudo isso é fundamentado na ciência. Então, qual que vai ser o nosso caminho hoje? A gente vai começar com a promessa da mudança, mergulhar na ciência que sustenta tudo isso e depois vamos contrastar os dois estados de ser que definem a nossa vida. A partir daí, a gente explora as ferramentas que temos nas mãos e, no final, traçamos um mapa prático para manifestar uma nova realidade. E o nosso guia nessa jornada é o Dr. Joe Dispenza. Ele é um pesquisador que faz uma ponte incrível entre neurociência, física quântica e epigenética. Basicamente, ele nos mostra como otimizar o nosso próprio hardware e software cerebral, oferecendo um verdadeiro manual de instruções para a gente assumir o controle da nossa mente. E aqui vem a questão central do livro. O Dr. Dispenza sugere que a nossa identidade, a nossa personalidade, não é algo fixo. Na verdade, é um hábito. Um conjunto de pensamentos, comportamentos e emoções que a gente repete tanto, mais tanto, que acabamos nos viciando quimicamente neles. Mas como é que esse vício funciona? É um ciclo poderoso, sabe? Nossos pensamentos produzem substâncias químicas no corpo, que criam sentimentos. E esses sentimentos, por sua vez, fazem a gente ter mais pensamentos iguais aos que geraram eles. E pronto, a gente fica preso nesse loop, revivendo o passado sem parar. Para quebrar esse ciclo, a gente precisa primeiro entender as regras do jogo. E por mais surpreendente que pareça, essas regras vêm lá da física quântica. Vamos entender a ciência que dá base para todo esse processo de mudança. Esse aqui é um dos pilares de tudo, o efeito do observador. Basicamente, onde você coloca o seu foco, a sua atenção, é para onde você direciona a sua energia. Isso significa que a sua mente tem um efeito direto, real, sobre o mundo material. A consciência molda a realidade. E agora, se prepare para este número, porque ele muda tudo. Os átomos, os tijolinhos que constroem a nossa realidade, são 99,99999% energia e informação. Só uma fração minúscula é matéria física de fato. O que isso quer dizer? Que nós somos muito mais potencial do que matéria. Somos um campo de infinitas possibilidades, só esperando uma consciência para dar forma a ele. Então, se a gente tem todo esse potencial, o que é que nos impede de acessá-lo? Segundo Dispenza, são os três grandes. Nosso ambiente, que manda sinais o tempo todo. Nosso corpo, que já memorizou as emoções do passado. E a nossa percepção do tempo, que nos deixa presos entre o que já foi e o que a gente espera que seja. Superar esses três grandes é o que nos permite mudar de estado. O livro descreve dois modos fundamentais de viver. Ou estamos reagindo ao mundo no modo de sobrevivência, ou estamos ativamente moldando o mundo no modo de criação. Vamos dar uma olhada de perto nesses dois jeitos de ser. De um lado, tem a sobrevivência, que é viver em estresse só reagindo ao que acontece lá fora. Do outro, tem a criação, que é viver com consciência, com a intenção de criar. A diferença é fundamental. É a escolha entre ser uma vítima das circunstâncias e ser o criador da própria vida. A diferença aqui é gritante. No modo de sobrevivência, nosso foco está na matéria, naquele 0,0000001%. A gente vive em estresse, definido pelo nosso corpo, ambiente e tempo. Já no modo de criação, o foco vira para a energia, para aquele campo de potencial. A gente se torna consciência pura. Ninguém, em nenhum lugar, em tempo nenhum, livre das limitações da nossa identidade de sempre. Ok, mas então como a gente faz essa transição da sobrevivência para a criação? A resposta está em usar as ferramentas que a gente já tem, nosso cérebro e a prática da meditação. Vamos entender como essa máquina poderosa funciona. Dispenza simplifica a neurociência para a gente com o conceito dos três cérebros. Cada um deles é responsável por um passo nessa jornada da mudança. É uma progressão que nos leva do simples pensar para o fazer e finalmente para o ser. Funciona assim. Primeiro, o neocórtex, nosso cérebro pensante, aprende uma nova informação. Depois, o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, nos permite vivenciar essa informação, sentir ela de verdade.
E quando a gente repete isso vezes o suficiente, o cerebelo, a sede do nosso subconsciente, armazena esse novo estado como um hábito. É aí que a mudança vira automática. E é aqui que a meditação se torna a ferramenta principal. O propósito dela não é só relaxar. É, na verdade, acessar o sistema operacional da nossa mente subconsciente. É uma técnica para a gente silenciar a mente analítica e reprogramar as crenças que rodam no piloto automático, nos permitindo dar um salto quântico, direto do pensar para o ser. Para colocar tudo isso em prática, o livro oferece um roteiro bem claro. Um processo de meditação estruturado em 4 semanas, projetado para a gente desaprender o velho eu e construir um novo. Vamos ver como isso funciona? O processo começa na primeira semana, aprendendo a acalmar a mente para acessar o sistema operacional. Na segunda, o foco é reconhecer e liberar os aspectos do antigo eu. Na terceira semana, a gente aprende a observar os pensamentos automáticos e redirecioná-los de propósito. E, finalmente, na quarta semana, vem a parte mais poderosa: criar e ensaiar mentalmente um novo futuro, ensinando para o nosso corpo como é a sensação de já estar lá. Seguindo esses passos, a mudança deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma realidade que a gente vive. E vale reforçar, isso não é pensamento positivo, é aplicação de princípios científicos para, de fato, criar um novo destino. 2 conceitos científicos incríveis tornam isso possível. A neuroplasticidade, que mostra que nosso cérebro não é uma estrutura fixa. Ele pode e muda em resposta aos nossos pensamentos. E a epigenética, que prova que não somos vítimas dos nossos genes. Nossos pensamentos e sentimentos podem ativar ou desativar genes, mudando nossa biologia. E essa citação captura a essência da mensagem. A gente sai do modo de sobrevivência para entrar no nosso estado natural, o de criadores. Temos a capacidade inata de moldar nossa própria realidade. E quando nos alinhamos com essa verdade e agimos a partir da inspiração, o que antes parecia impossível se torna o nosso novo normal. No final, a mensagem é esta: a maior aventura que alguém pode ter é a de quebrar o hábito de ser a mesma pessoa de sempre. Porque quando a gente muda o nosso mundo interior, os pensamentos e sentimentos, o mundo exterior não tem outra escolha a não ser acompanhar. A questão, então, não é se a mudança é possível, mas sim qual novo eu será criado a partir de hoje.